Shalom, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre as dimensões do Espírito e sobre a famosa batalha espiritual. Quero falar de modo rápido e breve, em torno de 30, 40 minutos. Não vamos chegar a 1 hora. Se chegarmos, amém. Mas vou tentar resumir ao máximo, trazendo clareza e entendimento para nós. Você que vê esse vídeo pela manhã, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Você que vê o vídeo pela tarde, boa tarde e a paz do Senhor Jesus. E você que vê esse vídeo pela noite, boa noite e a paz do Senhor Jesus. Se você vê pela madrugada, uma ótima madrugada e a paz do Senhor Jesus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, esse espírito provém de Deus. Diante das testemunhas angelicais, da nuvem de testemunha, nós reconhecemos. Eu reconheço que Jesus Cristo vem em carne, que nós somos templos do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita sobre nós. Todo ensino que eu trago é por meio do Espírito Santo, pautado em alguns versículos bíblicos, porém ele tem um cunho atualizado para o tempo presente, porque a palavra ela se renova a cada manhã, então ela tem um novo significado. Uma palavra escrita por um dos santos do Senhor Jesus, ela vai se renovar e ela vai ter um novo significado a cada manhã. E a única coisa que nos trava é nós não queremos renovar a nossa mente. Caleb e Josué foi a descendência que entrou na terra prometida, porém a velha descendência não entrou. Por quê? Porque eles não mudaram a sua forma de pensar. Nesse tempo já tem muitos filhos que se despertaram e vivem na terra da promessa. Toda a realidade ali na Bíblia tem uma realidade espiritual por detrás. Porém é necessária a nossa metanoia para que nós adentramos e fiquemos na terra prometida. Nesse tempo estamos à porta de um grande avivamento e as vozes proféticas vão se levantar com muito conhecimento nesse tempo. Eu posso agradecer a Deus, ao nosso Pai, porque eu sou uma dessas vozes que tenho compreendido um pouco daquilo que se passa por detrás das cortinas. Então todo o intuito do vídeo é trazer luz para sua mente, é querer introduzir você na realidade do reino e te deixar em liberdade, pois todo atrito que Jesus tinha era somente com os religiosos. Então vamos lá começar o ensino. Quero começar com uma oração. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu selo esse ambiente agora com o selo dos querubins e dos anjos celestiais. Só é permitido, Pai, nesse ambiente luz e amor. Só é permitido, Pai, nesse ambiente, os anjos do Senhor e os teus filhos que o Senhor traz para a comunhão. E essa mensagem, ela chega
aonde tem que chegar e os filhos que precisam ouvir chegam a essa mensagem. Essa unção ela fica ativa no espaço-tempo do chamado agora com ensino, e a tua nuvem de requiar sontrofácia nos cobre e nos envolve. Dereste a fontro que fontro faz está ativa, dereste a face a manto tu. Enquanto estivermos ministrando, Pai, os anjos estão se movendo com cura, com liberdade, com ativação de ministérios e dons e de tudo aquilo que o Senhor te facia, antofácia, que o Senhor tem para os teus filhos. Eu declaro agora, efatá, abra-te, os olhos do entendimento do coração, seja preenchido de dentro, santo que facia, pela luz do Espírito Santo, seja preenchido pelo Espírito Santo. Efatá, abra-te olhos espirituais para que veja as moradas do Pai, seja xeniquiá, santo fácia, seja cheio da luz do Espírito Santo. Abra-te ouvidos espirituais, ouça-me, ouça a voz do Espírito Santo, que seja cheio da luz, que seja aberto no que há façal e ativados, Pai, sentidos espirituais, faculdades espirituais dos teus filhos, Pai, para que possa ir em vir diante de ti, do trono da graça, se alimentar da árvore da vida e conhecer-te, Pai, não por palavras, mas sim pela realidade viva que é a palavra, Davar e a Rema, no nome do Senhor Jesus. Eu vou continuar discorrendo que o Espírito Santo está me dando e vamos chegar ao assunto que planejamos no começo do vídeo. Para e pensa comigo. Se a Bíblia, que não se chama Bíblia, o original dela se chama Boas Novas, Evangelho do Reino. Se Pedrão, se Paulo, se João, se os homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram aquela palavra, se aquela palavra ela está diante de nós hoje, onde nos deixa um pouquinho ali das realidades espirituais, dos ensinos que eles receberam do Espírito Santo, se os nossos irmãos Paulo, Pedro escreveu, por quê? Porque eles ouviram a voz do Espírito Santo, que habita em você e que habita em mim, que repousa sobre você e que repousa sobre mim. Então, se a Bíblia, que o nome real é as Boas Novas, foi escrita, foi porque teve alguém que ouviu o Espírito Santo. O que acontece é que tem pessoas que não têm os seus sentidos espirituais ativos. É só você parar e pensar, o meu corpo, ele tem 5 sentidos. Então o meu espírito, ele tem 5 sentidos. Nós, para ouvirmos o Pai, o Espírito Santo, precisamos ter os nossos sentidos espirituais ativos. Olfato, paladar, visão, audição, tato. E as outras faculdades, nossa consciência espiritual, para receber revelação do Espírito Santo. Então, se alguém escreveu a palavra, foi porque alguém ouviu o Espírito Santo. Só que o problema é que as pessoas elas querem ficar ali, naquele tempo. Elas acreditam que o Espírito Santo usou Paulo, usou Pedrão, mas que não pode se manifestar através dela. Então, eles acreditam que Deus falou com eles, mas não acreditam que Deus pode falar da mesma forma. E
pelo simples fato de não acreditar que você pode ouvir o Espírito Santo da forma que os grandes homens de Deus ouviu, você não ouve por essa simples crença. Então, se Deus falou daquela forma com Paulo, com João, ele fala hoje com seus filhos e ele vai continuar falando. Desceu um óleo nas minhas costas aqui e eu só senti porque eu tenho minha percepção. E o Espírito Santo está ativando novos códigos enquanto você ouve essa palavra. É uma palavra que vai com ativação espiritual. O Espírito Santo está ativando estrutura. É um óleo quente. Está ativando capas. A capa vermelha, a capa cinza, a capa amarela de Rentro que Fontro. Derece a Fá que te dá acesso às dimensões do Espírito. Derece a face não é eu que faças ando que a salva, as entre a citra, manto for as ativações, é o Espírito Santo. E já vai uma aula prática. Eu só comuniquei aquilo que o Espírito Santo me deu agora. Porque eu senti, o óleo veio e eu comuniquei. Então o Espírito Santo ele fala. E ele sempre vai falar. O que acontece é, será que você está ouvindo ele? Será que você vai ficar na letra? Porque em si o Senhor Jesus ele falou, ó, as minhas palavras são espíritos, espíritos de vida. Então, ele estava falando assim, ó, quando eu declaro haja cura, aquilo está acontecendo, porque em mim tem vida, e a vida que tem em mim eu comunico. Então as minhas palavras são espírito, espíritos de vida. Então a letra em si, que Roma quis que as pessoas entendessem, ela caduca e ela se deu. Cabe a você querer ficar nela ou não. Constantino, ele escolheu os livros que vinham para a Bíblia ou não. O famoso teólogo, ele vai querer se esbanjar. Ah, Constantino, em Constantinopla foi assim. Constantino, ele escolheu os livros que vinham para a Bíblia, que não tem esse nome Bíblia, são Boas Novas. Ele escolheu os livros que vinham ou não, e de alguma forma ele conseguiu estancar a espiritualidade da palavra, que se chama a vida. Deus, o nosso Pai, ele é espírito, e convém que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então a palavra ela tem vida, e essa vida ela, no que a Fontrofa, ela tem que estar dentro de você, para que você comunique uma palavra de vida a outras pessoas. Entende? Vamos lá. Quero falar aqui sobre as batalhas e sobre um pouquinho sobre as dimensões. Vou tentar falar até a quinta, se o Pai permitir falar até a sétima. Vou falar até a sétima, só aquilo que o Pai permitir. E detalhe, se você quer batalhar, talvez esse não seja o vídeo para você assistir. Se você quer sair das batalhas, então assiste, que vai te trazer conhecimento para que você saia das batalhas espirituais. Lembrando que todo conhecimento, ele só funciona quando você aplica ele, tá bom? Vamos lá. Às vezes nós formamos a crença. Quanto maior o meu nível de unção, mais batalha eu vou ter. Isso aqui é um engano e isso aqui é uma mentira. Quanto maior o seu nível de unção, maior o seu poder criativo. Porque
todo ser humano em si, ele carrega unção, ou em pequeno porte, ou em maior porte. Eu lembro da primeira vez que eu recebi uma carga de unção, que eu fui em um congresso e o ministro liberou aquele fogo em mim, aquela unção, e eu lembro que ele só liberou as palavras: eu te escolhi e agora começa o processo de transformação. Muito novo, não sabia o que estava acontecendo, recebi aquela unção, já queria sair por aí expulsando o diabo, pensando que era assim, não entendia sobre a dualidade, não entendia a origem do mal, e aquilo foi meio que prejudicial para mim. Por quê? Porque toda unção ela vai trazer um nível de consciência para você. Então, se eu, por exemplo, te dou unção para você e você não tem nenhum conhecimento sobre ela, é uma bazuca na mão de uma pessoa que não vai saber utilizar. Porque a unção é como se fosse, nessa linguagem, uma bazuca. Se você não tiver o entendimento dela, vai fazer um mal tremendo para você. Por quê? Leis universais, leis que o próprio Deus deixou. Aquilo que você planta, você colhe. E se você tem plantado algo ruim, você vai colher. Então, quando eu recebi a unção daquele ministro, eu comecei a passar por um processo de transformação no meu interior, porque a unção ela começa a sinalizar dentro de você aquilo que está errado. Então você recebe uma dose de unção, bam, aquele fogo vem sobre você, mas quando ele começa a adentrar as camadas do seu coração, no seu DNA, na sua consciência, aonde está a sua essência divina, as dimensões do Pai ali dentro, ela começa a limpar. Se você está todo ou toda purificada, você não vai precisar de limpeza, mas mesmo assim, até que nós cheguemos à perfeita varolinidade, então nós vamos precisar do refinamento. Então aquela unção ela começou a entrar dentro do meu DNA e começou a procurar, toda a sujeira. Ela foi lá debaixo do tapete e tinha muita sujeira dentro de mim. Tinha muita crença negativa, crença sobre batalha espiritual, e aquilo avolumou tudo aquilo que estava dentro de mim. Por quê? Porque a unção ela vem. É só você pensar como se o seu corpo fosse um vaso. Então ela vem e ela pega toda a sujeira que está lá no vaso e ela joga para cima. Aquela sujeira ela avoluma de tal forma que você começa a sentir. Você começa a sentir os seus sentimentos, as suas emoções, aquela agitação. Você começa a sentir tudo avolumado. Aqui está a chave. Sentiu todo avolumado. E eu tinha crença de batalha espiritual e eu lutava com aquilo pensando que era o diabo, e não era o diabo. Era a crença, aquelas emoções toda avolumada, que a unção começou a jogar para fora o fogo, que era só eu ter feito isso aqui. Pai, obrigado. Eu solto, eu libero tudo isso. Pode levar essa sujeira que estava dentro de mim embora, e eu não quero mais. Eu solto, eu libero. Obrigado por levar isso embora. Obrigado pelo teu fogo, pela tua unção, que me leva a senti-lo mais e me enche agora da paz. Eu quero sentir a tua paz e eu quero amar a paz mais e mais. E era só eu ter feito isso
quero me relacionar com o Senhor. Mas eu lutava com aquilo, eu lutava pensando que era o diabo, eu lutava e aquilo se avoluma. E aqui que tá, quando você tem uma crença negativa, que é o diabo, então você cria algo ruim para você. E eu lembro que enquanto eu tinha esse tipo de crença, realmente era uma verdadeira batalha. Ao passo que até na hora de dormir era ruim para mim. Então eu tive que rever as crenças em mim. Por exemplo, o Senhor dá ordem aos seus anjos ao meu respeito, para que me guardem. Então o anjo do Senhor está comigo, então estou de boa, estou tranquilo, estou protegido. Vamos caminhar aí, tranquilo. O problema é que uma pessoa sensível, às vezes, ela vai no lugar e ela sente algo, uma movimentação, e ela tem que aprender a discernir. Será que eu tenho isso aqui dentro de mim ainda? Ou será que é só uma movimentação do ambiente? Porque, por exemplo, se você está andando em algum lugar, você sente algo ruim, não é que isso seja ruim, é porque o seu espírito está recebendo revelação que aquilo está ali e você só precisa agradecer. Pai, obrigado, o Senhor está aqui comigo, eu estou protegido e eu já estou liberando fogo aqui, eu já estou liberando luz para que seja purificado. Então, o seu entendimento, ele vai sendo mudado. E para que você entenda como as batalhas funcionam, o apóstolo Paulo, quando ele está discorrendo lá no livro de Efésios sobre a armadura de Deus, sobre os principados, sobre as potestades, quando eu lia isso, poxa, principado, potestade, deve ser um bicho bem grandão, aqueles peludão bem grandão, misericórdia, tá amarrado, tá repreendido, né, no nome de Jesus. Mas quando você vê com os olhos espirituais como que é, o que é, por exemplo, o que é um principado, o que é uma potestade? Um principado é um volume de uma sujeira que sobe para a atmosfera. Por exemplo, se as pessoas tá uma roda lá de fofoca, com aquelas músicas feias, que não provém de Deus, que só faz mal com aquelas músicas, aquilo forma um principado e vai para a atmosfera, vai aquela sujeira e fica ali como influenciando aquele território ali. E para desfazer uma sujeira dessa é muito fácil. Um anjo desfaz isso muito, muito fácil. Quem tem visão vê e sabe. Como que um anjo desfaz isso? Ele apenas pega um raio de luz e ele solta, bem amorosamente. E aquilo é desfeito. Aquele principado é desfeito. Então, quando o apóstolo Paulo está falando sobre os principados, as potestades, ele está falando sobre isso. Então, um anjo ele desfaz isso muito rápido. A pessoa que ela não tem visão, talvez ela vai entender que é algo muito grande e que ela não consegue limpar. Você, como ser de luz, se você liberar luz num principado, ou você desfaz ele, que são energias que as próprias pessoas criam que faz mal para elas. Então, quando o apóstolo Paulo ele está discorrendo esse texto, ele está falando sobre isso. Por exemplo, o que fica criando os principados na atmosfera? Os meios de comunicações, os jornais. Assiste um jornal, só notícia ruim. E quanto mais as pessoas movimentam a notícia ruim, vai criar o mal. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando você ouve uma palavra que te edifica, automaticamente ativa a sua fé e você passa a produzir algo bom. Porém, os meios de comunicação, eles atacam muito. Então, eles fazem que as próprias pessoas alimentem algo mal e
crie algo mal, que o nome é principado. Se a humanidade tiver o coração curado, então não vai ver mais a criação do mal. A batalha espiritual também acontece da seguinte forma: tudo aquilo que você dá foco avoluma. Se você dá foco para uma notícia boa, aquilo vai avolumar. Se você dá foco para uma notícia ruim, isso vai avolumar. Por exemplo, estou sentindo a paz. Então eu vou me concentrar na paz e vou agradecer, Pai, obrigado pela paz. Eu quero ficar aqui na paz. E eu estou abençoando o meu irmão com paz. Eu estou abençoando a minha cobertura espiritual com paz. Eu estou abençoando a cidade de São Paulo com paz. Eu estou abençoando o Brasil com paz. Eu estou abençoando a terra com paz. Eu estou abençoando, Pai, os moradores da terra com paz. Que essa paz encha a terra e encha tudo. Eu vou multiplicando mais paz dentro de mim. Agora, quando eu, às vezes, estou sentindo algo que não é bom, e eu começo, é aqui que fala das batalhas espirituais, eu estou sentindo algo que não é bom, e eu começo a dar atenção para aquilo de tal forma que eu me conecto, eu vou avolumar aquilo que é ruim, que é o que nós chamamos de batalha espiritual, o diabo, aquela angústia, aquele peso. Então, quando eu fico sentindo aquilo e fico dando o meu foco, a minha unção para aquilo, então eu faço com que aquilo se avoluma. Então você começa a alimentar algo mal. Então você tá ali na batalha espiritual, tá sentindo algo que talvez alguma pessoa tá sentindo, que era só você ter enviado luz, e você alimenta, você começa a lutar, você dá um murro para a direita, você dá outro murro para a esquerda, você repreende aqui, você repreende ali, e dá-lhe unção para cá, dá-lhe unção. Quando você vai ver, pum, tá cansado, tá cansada, a unção que estava em você se foi, pronto, se esvaiu. É o que acontece. Deu foco, ficou vazio, aí pronto. Só houve o roubo da assunção. Tá entendendo como que acontece? Presta atenção no algoritmo do YouTube, no Instagram, no Facebook. Pesquisa lá. Algo que você goste. É só você pesquisar, por exemplo, um tênis. Vai pesquisar um tênis, uma roupa que você queira comprar. No mesmo momento, ou 5 minutos depois, o algoritmo começa a mandar mais para você. Ele viu que você pensou, que você pesquisou algo lá no YouTube, e naquilo que você pesquisou, ele começa a te mandar mais. Começa a te mandar mais tênis de tal loja, mais blusa de tal loja. Por quê? Porque ele entende que aquilo que você está procurando, ele entende que ele tem que te mandar mais. Então funciona mais ou menos assim. Aquilo que você fica pensando, você vai atrair. Aí que está a sua crença. Se você crê na batalha, você vai atrair mais batalha. Porque é assim que funciona. Como que eu faço para sair das batalhas? Tô sentindo algo meio estranho. Um peso. Pai, obrigado. O Espírito Santo está sobre mim. Os anjos estão aqui comigo.
Obrigado pela sua paz. O Senhor é paz. O Senhor me protege. Essa é a verdade e essa verdade ela não muda. Se tem algo de estranho aqui, Pai, eu autorizo que os anjos limpem. Limpe, eu estou liberando luz para que se dissolva. Pronto. Passa a mão nos ombros. Obrigado pela leveza, Pai. Está tudo tranquilo. Obrigado pelo seu reino que me cobre. E eu quero ficar em paz. Eu não quero batalhar não, porque o Senhor é meu Pai, o Senhor me protege. Aí aqui é a sua escolha. Ou você deixa que Deus te guarda, ou você se guarda por si só. Aqui que está a escolha. Quer continuar batalhando? Vai batalhar. Vai deixar sua unção ir embora, vai ficar vazio, aí depois você torna a ficar bem, porque é assim que as batalhas funcionam. Quer sair da batalha? Permaneça no estado de paz. Peça para conhecer mais a paz de Deus. Se tem muita unção em você, a unção ela vai te colocar em movimento também. Ela vai te colocar em movimento para que você abençoe a sua vida, abençoe os mais próximos e abençoe pessoas. Então a unção ela vai te colocar em movimento também. Então também é necessário uma harmonia da unção dentro de você. Outro porquê que acontece muitas batalhas é o chumbo trocado. Às vezes tem ministro que quer passar teto em toda a cidade. Que quer chegar, quer passar teto. E o que eu mais tenho ouvido de Deus é, se os ministros começar a passar teto na cidade, os próprios anjos vão desfazer os tetos. Céus abertos. Ninguém vai mais passar teto na cidade. Quem reina no Brasil não é os ministros. Quem reina no Brasil é o Senhor Jesus Cristo. Tem um anjo muito grande nesse tempo, o príncipe Ismael. O príncipe Ismael, ele guarda todo o território brasileiro, então não tem como você querer mais passar teto no Brasil. Céus abertos no Brasil. Cristo reina, o príncipe Ismael governa, ele guarda todo o território brasileiro. E detalhe para os mais antenados, está tendo no reino espiritual um contato do príncipe Ismael com o príncipe de Moçambique, para que haja uma interação tanto deles dois com o príncipe lá de Israel. Então quem reina no Brasil não sou eu, não é você, é o príncipe Ismael, é o rei Jesus Cristo que está acima de Ismael. Então não queira mais passar teto, não dá. Se você tentar passar teto, os anjos vai desfazer. Não tente mais passar teto no Brasil. Não tente mais. Então talvez o seu egoísmo vai te colocar em batalha com você mesmo, porque quem reina no Brasil é Jesus Cristo. E Jesus ele falou, os céus estão abertos. Não tem como ir contra a palavra do Senhor Jesus. E detalhe, se você é ministro, você vai ter que entender que a noiva, ela não pertence a você. Se você pensa que a noiva pertence a você, você está indo contra o próprio Jesus. A noiva pertence a Jesus Cristo. Se você pensa que os filhos de Deus pertencem a você, você está enganado, está sendo egoísta. Deixa de ser egoísta. Os filhos pertencem ao Pai, a Deus. Então não tem como você ir contra Deus, você vai batalhar contra o seu próprio egoísmo. Então deixa de ser egoísta. Os céus estão abertos no Brasil e vai continuar aberto. Não tente mais passar teto nenhum. Então muito daquilo que coloca talvez um ministro em uma batalha é ele querer se mover contra os princípios de Cristo Jesus. E não pode. Vai te colocar em batalha, chumbo trocado. Às vezes o ministro pega algo ruim ali, uma movimentação do mal contra ele, e ele retribui com outra movimentação do mal. Isso aqui é um perigo tão grande, porque isso aqui
Em vez de você ter viu algo ruim contra você e você ter orado, ó, tô desfazendo, eu não recebo. Tô desfazendo agora, tô declarando tá desfeito. No nome de Jesus, e essa pessoa que fez, que ela seja abençoada, que ela seja cheia da paz, que ela seja cheia do Espírito Santo, que o Espírito Santo repouse sobre ela, que ela seja cheia da luz e que ela encontre a verdade. Se você tivesse feito isso, você tinha vencido o mal. Agora, como você plantou mais chumbo, e aquilo vira uma bola tão grande, aquilo vai para a atmosfera e depois aquilo fica procurando. Porque se você plantou, formou um registro mal, você juntou com o registro mal da outra pessoa. Então aquilo ela vai voltar tanto para você quanto para outra pessoa. Se não houver arrependimento, se houver arrependimento, o anjo vai, pum, desfaz aquilo. Agora, se está plantando chumbo, você vai colher mais chumbo. Está plantando vento, você vai colher mais vento. Por quê? Porque quem deixou essas leis ativas no universo foi Cristo, Jesus. Não tem como ir contra Cristo. Ninguém consegue fazer isso. E contra o nosso Senhor, o Rei da Glória. Então, plantar o chumbo para você, desfaz. Está desfeito. Não recebo não, estou tranquilo, estou protegido. Estou abençoando essa pessoa, que ela seja cheia do Espírito Santo. Pronto, está desfeito. Sermão do monte. Você só vence o mal fazendo bem. Não tem como vencer o mal fazendo mal. Agora, se você está fazendo o mal ainda, então você tem que rever os seus conceitos, as suas crenças, se há algum mal dentro de você. Entende? Então, cabe a você. Quer continuar batalhando? Batalha. Quer sair das batalhas? O Senhor Jesus te estende a mão e te pergunta se você quer continuar batalhando ou se você quer sair das batalhas. Se quiser sair, a paz. Esteja em paz com você, esteja em paz com todos. Abençoe tudo, abençoe todos. Sentiu algo estranho? Estou liberando luz. Seja curado. A chave está nas tuas mãos. Ó Pedrão, estou te dando as chaves do reino. Tamanha autoridade, está vendo? O que ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Estou contigo. E a porta, nenhuma porta do mal vai se abrir contra você. Sou seu Senhor. Olha a autoridade. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Estou ligando paz, haja paz. Estou sentindo uma movimentação estranha. Estou desligando no nome de Jesus. Tem essa autoridade. E aí, vamos rever as nossas crenças ou não? Vamos continuar passando as más notícias para frente? Vamos repetir os mesmos erros? Vamos ficar passando má notícia, compartilhando notícia ruim? Porque realmente é complicado quando o profeta ele vai lá e libera algo ruim sobre a vida da pessoa. Pense, tô vendo um espírito aí que não é bom em você não, hein, minha irmã? Meu Deus do céu, você tem que vigiar. Aí eu te pergunto, tem algum propósito liberar uma revelação dessa? O Espírito Santo está sobre mim, o Espírito Santo habita em mim. Então, eu tenho que liberar uma palavra boa sobre a pessoa. Mas eu vi algo ruim. No mínimo, você tem que ter um pouco de sabedoria. Ou você dá a solução para a pessoa, ou você fica quieto e não complica mais. E aí, que profeta você é? O do caos ou da vida? Tá fluindo o que na sua boca?
Água doce ou água salgada? E aí? Lembrando que em tudo que nós fazemos aqui na Terra é contabilizado pela grande nuvem de testemunho. Então, por mais autoridade que você carregue, sempre vai ter alguém no céu que é maior que você e você tem que vigiar com a autoridade que você recebeu nesse tempo. Tome cuidado com aquilo que você tem semeado. Não temos mais tempo para ficar passando mal adiante. Para isso se levantou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo e para manifestar o reino na terra. Vamos propagar paz ou vamos propagar má notícia? É só ligar o jornal, é fácil, entende? 41 minutos, vou tentar falar rápido aqui sobre as dimensões do Espírito. Vai se encaixar com a mensagem aqui das batalhas. O apóstolo Paulo ele relata em um dos arrebatamentos dele que ele foi no terceiro céu. Quando o apóstolo Paulo ele fala isso, ele fala de uma das suas vivências, experiências que ele teve no plano espiritual e nos deixou um norte. Rápido para você entender sobre as dimensões do Espírito. Nós, no corpo físico, aqui na Terra, estamos na terceira camada dimensional do reino celestial do Senhor Jesus Cristo. Nós se encontramos na terceira dimensão do reino. Terceira dimensão. Eu só quero falar das superiores. Acima de nós, há a quarta dimensão. A quarta dimensão, ela é luz, mas ela tem aquilo que também não é luz. Por quê? Porque nós humanos que estamos aqui, tudo aquilo que nós criamos, aquilo fica no nosso campo de luz, que é a armadura que o apóstolo Paulo fala. Então, a armadura, campo de luz, é a mesma palavra, é o mesmo significado para a mesma palavra. Então, tudo aquilo que nós criamos fica no nosso campo de luz e sobe para a quarta. A quarta dimensão ela é guardada por um príncipe do Senhor, mas ela mescla tanto em luz quanto aquilo que não é luz. Por quê? Porque aquilo que nós vamos criando vai subindo. Aqui você cruza o entendimento com aquilo que Deus falou para nós, ó. Seja férteis e multiplique-se, reine e governe na terra. Quando Deus ele fala isso, ele está falando para nós reinarmos e governarmos. O que é o reinar e governar? É você ser igual Jesus foi, em luz, em amor, e você tanto se beneficiar daquilo que o Senhor Jesus fez, quanto você beneficiar outras vidas. Porque o governo, quando Deus está falando isso, não é o governo de você dominar pessoas. No reino não existe domínio de pessoas, existe você governar.
Por exemplo, tudo aquilo que você carrega de Deus, você está sendo beneficiado, mas você passa a beneficiar outras pessoas, então você passa a governar dessa forma. Um exemplo, estou com muita paz no meu coração, então estou abençoando outras pessoas com paz, também estou governando com paz. Então aquilo que eu carrego, eu passo a influenciar outras pessoas, lembrando que não é domínio, mas é influenciar com algo divino e algo bom. Então, na quarta dimensão ela mescla. Por quê? Porque na quarta dimensão se encontra egrégoras. Egrégoras que você pode usar a palavra legado, que muitas pessoas constroem e fica ali na quarta. Então, há uma parte que é toda de luz e a outra parte que não é luz. Você só consegue acessar a quarta dimensão se o Espírito Santo te conduzir a alguma egrégora espiritual que tem ali, que o Pai te permita entrar. Então, na quarta, ela mescla tanto algo bom quanto algo que não é bom. Lembrando que o segredo aqui é você deixar o Espírito Santo te conduzir. Entrando na quarta dimensão, você vai encontrar egrégoras, pessoas semelhantes. Por exemplo, a pessoa ela crê muito em abundância, então ela vai encontrar uma egrégora de abundância lá. A pessoa ela crê muito em paz, então ela vai encontrar uma egrégora lá de paz. A pessoa ela crê muito em sinais e maravilhas, pessoas que falam das pedras preciosas, pó de ouro, então você vai encontrar outras pessoas parecidas com você ali, naquela egrégora. Então, a quarta dimensão, ela funciona dessa forma, onde há um portal ali também, que muitas coisas do plano espiritual desce, o plano físico, porém há arcanjos do Senhor específicos que guardam esses portais, que guardam esse ambiente. E há também a parte que não é boa, por exemplo, a pessoa que ela está vivendo uma vida desregrada, indo, por exemplo, para uma festa, fazendo aquilo que não é bom, aquilo que não pode, ela vai encontrar uma egrégora de pessoas parecidas ali, porém vai ser em outra parte, aonde não é luz. Quando você lê a passagem do rico, do Lázaro, você consegue entender um pouco sobre isso. Quando ele fala, eu não consigo passar para aí, porque a conversa dos dois, do rico e do Lázaro, porque há um grande vácuo e eu não consigo passar para aí. Então, a pessoa que ela faz algo que não é bom, geralmente ela carrega aquela carga no campo de luz dela, que é na armadura dela, que no caso ela não tem a armadura e ela não tem o campo de luz, mas ela carrega aquela carga baixa e ela vai para esse lugar que não é bom. Até aqui eu vou falar da quarta. Subindo a quinta dimensão, na quinta dimensão acaba tudo. A dualidade, acaba tudo aquilo que na nossa linguagem humana nós falamos que não é bom. Na quinta dimensão você pode encontrar tanto um oceano de glória como um rio cristalino de pura luz. Na quinta dimensão, em cada dimensão vai ter um anjo, um príncipe que guarda ela. Se você entrar em uma dimensão
e percorrer ela toda no Espírito. Você pode ter certeza que você tem conhecimento para a sua vida toda e você tem um livro extenso para você escrever. Se o Pai permitir que você adentre em uma das dimensões e você percorrer ela por completo, você tem uma eternidade toda para se viver. Então, às vezes, o Pai ele pega todo o conhecimento que ele tem e nos dá só uma pequena parte dele, uma fração, para que nessa fração de conhecimento que nós recebemos do Pai, nós possamos comunicar uma realidade espiritual com palavras físicas, com palavras humanas, lembrando que o Pai nos fez a mesma imagem e semelhança dele, que é o que? Nós somos espírito, e no espírito nós carregamos a mesma imagem e semelhança do Pai. Quinta dimensão, você encontra esse oceano de glória, onde você encontra amor, paz, alegria e começa a viver realidades incríveis com o Pai. Porque a partir do momento que você sobe para a quinta dimensão, o Pai ele te mostra algo que ele queira te mostrar. Talvez pode ser igual a que ele mostrou para mim, ou pode ser diferente. Não é que vai, por exemplo, a sua visão, a minha visão, uma vai ser melhor que a outra, não. Vai ser porque você precise receber algo diferente daquilo que eu estou recebendo do Pai. Por quê? Porque o Pai ele possui uma multiforma e graça e sabedoria de se comunicar com cada filho de formas diferentes. Então aquilo que você recebeu é certo e aquilo que eu recebi é errado? Não. Aquilo que você recebeu é certo, aquilo que eu estou recebendo é certo e um pouco da verdade que eu recebi complementa um pouco da verdade que você recebeu. Um pouco da verdade que você tem complementa um pouco da verdade que eu tenho. Então aqui que chega a unidade. A partir da quinta dimensão você começa a encontrar unidade. Unidade com os irmãos, unidade com os anjos, unidade com a criação, porque em cada dimensão do espírito há uma extensão da árvore da vida. E dependendo daquilo que o Pai sabe que você precisa viver, ele te dá. Fui na árvore da vida, cada dimensão tem a extensão da árvore da vida. Fui ali na árvore da vida e o Pai ele me dá uma folha dela. Você vai provar a unicidade com determinada parte da criação. Eu, quando comi da árvore da vida, eu pude entender aquilo que o profeta Isaías disse, que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então eu pude desfrutar da unidade com a criação. Então eu pude provar a unicidade com os animais, eu pude sentir o amor que Deus sente pelos animais, pela criação, e eu vivi uma vivência linda aqui que eu não vou compartilhar agora, né? E eu vivi isso. Porém, se você entrar lá, às vezes o Pai ele te dá algo diferente, às vezes ele te dá uma revelação com algum ou com 7 Espíritos de Deus. Às vezes ele pode te dar da mesma folha para você provar essa unicidade com a criação. Às vezes ele pode te dar da folha para você provar a unicidade com os irmãos. Ou você
comer da folha e você provar e ser cura para as nações, porque a árvore da vida ela traz cura para as nações. Então aqui está um nível que talvez você se encontre. Se o Pai ele vai te dar uma revelação ainda mais abrangente. Eu provei com a criação, às vezes você pode provar com as nações, e quando você comer da folha, aí você vai entender, tá bom? Eu vou falar aqui só até a quinta, porque só para dar o spoiler, né, da sexta e para a sétima é um oceano de luz sem fim, onde se você for subindo as dimensões no seu as dimensões que está dentro do seu espírito, eu estou resumindo aqui com uma linguagem física. Se você subir da quinta para a sexta, você vai encontrar na nossa linguagem mais luz e mais unicidade com o Pai. Se você subir para a sétima, você vai encontrar mais luz e você vai encontrar mais unicidade com o Pai. Você vai encontrar mais amor, você vai encontrar mais alegria, você vai encontrar mais da paz. Lembrando que está tudo dentro de você, porém quando você entra, você passa a ativar o seu Merkabah, que são o carro de luz, o carro de Elias, né? Que está ali descrito na Bíblia como os anjos do Senhor, porque para cada dimensão que você adentra, você ativa um anjo ali para andar com você. Então você entrou, por exemplo, em uma dimensão do espírito. Você vai ativar um anjo que vai andar com você. Você ativa a capa, você ativa a vestimenta e você ativa o anjo. Ativou o anjo, tem que formar a aliança. Formou a aliança, tem que formar o casamento. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, ativou o anjo, formou a aliança com ele, aí tem que formar o casamento, que é se tornar um só com o anjo. Tá bom? Então, quero deixar aqui sobre as dimensões, cada dimensão do espírito, você reconhece, o seu espírito sabe. Cada dimensão do espírito ela carrega uma cor e ela carrega uma carga de unção, uma carga de vida. Eu dei um pauser aqui, né? Mas cada dimensão que você acessa carrega uma carga de unção, uma carga de vida, carrega uma cor. Você reconhece tanto pela cor, e quando você acessa, geralmente não, sempre você vai ter a revelação, sempre vai ter um propósito. E lembrando você, é o seu anjo pessoal que vai te levar você às dimensões. Por quê? Porque se não chega em uma dimensão, talvez você possa ver como um portal ou como uma porta, e aí vai ter um anjo ali. Se o anjo estiver parado ali na porta, você pode se comunicar com ele e perguntar se você pode entrar. Se ele abrir a porta, você vai entrar. Agora, se ele não abrir a porta, é porque talvez não é para você entrar ainda. Então, você vai ter que respeitar. Lembrando, a prática da justiça, ela te eleva. É como se ela facilitasse o seu acesso ao reino. Por exemplo, plantar o bem a todos. Isso vai ser um passe de ida para o reino, né? É o estilo de vida como a do Senhor Jesus. Então isso vai ser um passe de liberdade para você no reino. Lembrando que é preciso você estar ativo no espírito para você acessar as dimensões. É preciso as habilitações espirituais. Geralmente, quando eu vou, não é porque eu quero, tem um propósito, é o anjo que me leva. Às vezes é para oficiar alguma missão nas dimensões, às vezes é para levar pessoas. Então, sempre tem um propósito. E outra chave para facilitar aqui aquilo que eu tenho te ensinado, a sua unção.
a unção que você conserva em você, o fogo sagrado, as águas vivas, são representações da unção, o óleo sagrado. Então, quanto mais você conserva a sua unção, a unção que o Espírito Santo te deu, quanto mais você conserva ela, quanto mais atenção você dá para ela, ela cresce. Lembrando, saiu das batalhas, começa a acessar as dimensões do Espírito. Conservando a sua unção, a sua própria unção, ela por si só, ela vai ativar o seu campo de luz, aonde a luz dos anjos, eles é como se fosse um convite para os anjos estar, aonde a paz é um convite para eles estar. Então é mais ou menos assim, aonde há luz, os anjos estão. E aonde tem luz, eles amam estar. Então, se você conserva a Assunção, se você tem um altar de adoração para Cristo todos os dias, no seu quarto de oração, talvez no seu monte, pelo zelo da presença que você tem, a sua própria unção, ela te leva a viver experiências incríveis no reino. Por quê? Porque a unção ativa o campo de luz, a unção com seu conhecimento ativa anjos para andar com você, a unção com seu conhecimento te leva nas dimensões. Então, nesse vídeo eu acho que já ficou muito estendido, né? Espero ter podido ajudar com o conhecimento que recebi do Espírito Santo. Se te ajudei, deixa um comentário aí, deixa um like, deixa um assunto aí que talvez você queira ouvir no próximo vídeo. Não sei quando eu vou gravar novamente, né? Mas deixa aí. Compartilha para ajudar, mas compartilha com as pessoas que, que estão abertas para receber, né? Não é todos que às vezes vai querer ouvir a mensagem e receber, mas aqueles que você sabe que precisa ouvir, você tem liberdade para compartilhar. E o Espírito Santo, ele é a nossa vida, ele é o segredo da vida, ele habita em nós. Oro no nome do Senhor Jesus para que a vida do Pai encha o seu coração, encha a sua mente e que você viva vivências lindas com o Senhor Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, lembrando que você pode entrar quando você quiser nos reinos celestiais, a porta está aberta, o céu está aberto, você pode entrar no jardim, você pode pedir ao Espírito Santo para te revelar e te levar a lindos encontros com o Senhor Jesus, você pode pedir ao Senhor Jesus para te revelar o Pai, são realidades, são verdades que estão disponíveis para você. Que você viva lindas verdades e que você seja cheio da paz e que a vida do Senhor te encha. E eu te abençoo e eu profetizo no nome de Jesus vida e vida com abundância. Assim eu oro por você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.